Olá, meu aluno e minha aluna, vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui de fundo de investimento. Hoje nós vamos tratar duas modalidades de fundos diferentes, os FIPs e os FDICs, tá? São fundos bem específicos, por isso que eu quis tratar numa aula separada, para que você entenda a dinâmica de investimento desses dois fundos. Lembra que um fundo de investimento é uma comunhão de recursos, ok? Tá, beleza. Já que é uma comunhão de recurso, todo o dinheiro que é investido lá dentro deve ser reinvestido no mercado financeiro. Então a gente vai comprar ativos no mercado financeiro. Afinal, são esses ativos que nos traz a remuneração para esse fundo. No caso do FDIC, ele é um tipo de fundo que, ao invés de ele ir no mercado comprar títulos públicos na sua maioria, comprar debêntures, ele é um tipo de fundo que ele está focado em comprar direitos creditórios. O nome dele já diz, fundos de investimentos ou fundo de investimento em direitos creditórios. E o que são direitos creditórios? Basicamente são, se a gente pensar numa empresa, esquece agora o fundo, vamos pensar na metalúrgica aí da sua cidade. A metalúrgica da sua cidade, ela faz vendas desses produtos para os clientes dela. Só que ela faz venda a prazo. Como é que funciona essa venda a prazo? Ela vende um produto, entrega esse produto e faz um parcelamento desse direito de receber, que seria da venda desse produto. Então, vou parcelar em 10 vezes para esse meu cliente. Então, a venda de um material que custou 10 mil reais, ela vai dividir em 10 vezes de 1.000 para esse cliente. Isso é um fluxo de recebível, porque ela vai ter um fluxo de recebimento nos próximos 10 meses dessa venda que ela executou. Só que isso não acontece com uma única venda, isso acontece com muitas vendas de uma empresa. Muitas vendas, para que elas sejam feitas, é necessário um parcelamento para o cliente. E isso gera um direito de recebível, que a gente chama de direito creditório. Esses fundos de investimento, eles vão nessas empresas e falam o seguinte para essas empresas: olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho interesse em comprar o seu direito creditório, que são os seus recebíveis. Você me vende? A empresa para e pensa, bom, você vai botar o dinheiro aqui na minha conta e vai receber o direito desse meu fluxo? Sim, é isso mesmo. Aí a empresa pensa, bom, eu tenho como esperar 10 meses para receber um valor X, ou eu posso receber agora esse direito. Obviamente que é uma negociação que vai ter um ganho por parte desse fundo, O fundo não é bobo, então ele vai oferecer um valor a menor do que o direito de recebível, e a empresa para e pensa, bom, melhor o dinheiro agora no meu caixa, porque eu compro mais matéria-prima, eu invisto na minha produção e faço mais produto para vender mais. E o fundo, o que ele ganha? Ele ganha essa diferença que ele ofereceu. Só que a saúde e rentabilidade desse fundo está intimamente ligada à saúde desse recebível. Porque imagina, ele vai lá e compra os direitos de recebíveis dessa metalúrgica que a gente usou aqui como exemplo, e os clientes não pagam. Se os clientes não pagam, o prejuízo acaba ficando para esse fundo. Então, esse é um fundo, inclusive, que ele tem exclusividade para investidores qualificados, É um fundo bem exclusivo, é bem diferenciado, tá? Vamos usar a palavra diferenciado para você não confundir lá com o fundo exclusivo. Então, ele é um fundo que ele é exclusivo para investidores qualificados, tá? Ele pode ser constituído na forma de fundo aberto ou fundo fechado. Eles são, de uma forma mais comum, conhecidos como fundo de recebíveis. Você entendeu o porquê. E o lastro desse fundo está no recebimento futuro de caixa que eles adquiriram, tá? Lembrando aí que, no mínimo, esse fundo precisa investir 50% do seu patrimônio líquido em direitos creditórios. Então ele precisa, no mínimo 50%, colocar o seu patrimônio nesse tipo de ativo no mercado. Então tem que comprar fluxo de caixa de empresas, tá? É para isso que existe um FDIC. E acredite se quiser, isso é bem comum, tá? Não está talvez tão relacionado ao seu mundo. Não sei se você já é um investidor qualificado ou não. Se já for, já deve conhecer. Se ainda não é, quando você for,
você talvez já tenha acesso a esse tipo de produto. Mas como distribuidor de investimento, você tem que dominar essas informações, porque às vezes você vai atender um investidor qualificado e ele pode te perguntar sobre um FDIC e você precisa ter competência para responder, tá bom? Vamos lá, sobre os FIIs, que são os fundos de investimento em participações. O nome também muito sugestivo. Participações em quê? É um fundo que compra participações em empresas. E empresas que estão em expansão. Esse é o diferencial desse fundo. Então, o que ele busca? Investimento em renda variável. Então, ele compra ações de companhias que estão se reestruturando e que têm potencial de crescimento ou estão em fase de expansão. São esses papéis que estão na mira dos FIPs, né? Qual que é a regra para se constituir um FIP? 90% do patrimônio líquido desse fundo precisa estar investido, já que ele é um fundo de participações, ele é uma comunhão de recursos com pessoas que têm o intuito de investir nessas companhias em fase de crescimento, ele precisa 90% investir em ações, debêntures. Aqui os produtos que ele pode investir esses 90% do capital, né? Debêntures simples, bônus de subscrição e outros títulos aí que sejam conversíveis ou permutáveis em ações, tá? Lembrando que existe uma regrinha que eu falei ali que ele precisa conter o patrimônio líquido em 90% nesse tipo de produto. Só que as debêntures simples existe uma limitação de 33%. Então ele não pode superar o limite de 33% concentrado em debêntures simples. Guarda essa informação, tá? É importante. Fundos de investimento em participações é um tipo de produto de investimento bem interessante, bem legal, porque quando a gente pega uma companhia, no caso de um fundo, uma companhia em expansão, quando você compra uma participação nessa empresa, você tem condições de também contribuir nos comitês de decisão dessa empresa, né? Nas deliberações dessa empresa. Então você tem condições de ajudar, inclusive, essa empresa a se desenvolver e chegar aonde ela tem potencial para chegar. No caso do FIP, por que para ele é interessante que isso aconteça, que essa empresa de fato se desenvolva, cresça e ganhe espaço no mercado? Porque com isso, ela é uma empresa que ela vai ganhando valor de mercado e quanto mais valor de mercado ela ganha, mais as ações que agora esse FIP tem acesso, né, tem posse, vão se valorizar. Então tá aí o objetivo de rendimento desse fundo, é ali que ele ganha. Então de fato ele vai fazer uma avaliação de quem são essas empresas, se vale a pena, se ela tem de fato potencial de crescimento, né? Se ela tem potencial de ganho, de participação de mercado, porque eu preciso que isso aconteça para que as ações que eu comprei dessa companhia se valorizem e a gente tenha aí um ganho. Beleza? Não se esqueça, esses dois fundos aqui, tratamos aqui numa única aula, porque são bem peculiares, né? Você vê que são fundos diferenciados e que vale a pena você dominar, tá bom? Então, assunto encerrado, se você entendeu e compreendeu tudo, te convido para o nosso próximo encontro. Caso não, assista novamente e preste atenção em cada detalhe que eu entreguei aqui nesse nosso encontro. Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, a gente se vê na próxima aula, até lá!